Olá, crianças! Tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula de matemática, a nossa sexta aula. Vamos falar hoje sobre as medidas de tempo: hora, minuto e segundo, dia, mês e ano, e cálculos e situações problemas. A nossa aula de hoje é sobre medidas de tempo. Vamos estudar um pouco sobre os relógios que marcaram o tempo na nossa história, antigamente e hoje em dia. Uma civilização que desenvolveu a hora, né, que dividiu o tempo em unidades que usamos até hoje, foram os babilônios. Eles viveram entre 1950 a.C. e 539 a.C., na Mesopotâmia. Foram os primeiros a marcar a passagem do tempo. Ao construir o relógio de sol, dividiram o dia em 12 partes e depois em 24, que são as horas que usamos até hoje. As horas. Os relógios servem para medirmos o tempo ao longo do dia. O dia tem 24 horas. Então, nós usamos no nosso dia a dia o relógio de ponteiros e o relógio digital. No relógio de ponteiros, nós temos o ponteiro mais pequeno, que marca as horas. O ponteiro maior marca os minutos. O ponteiro mais fino marca os segundos. O dia tem 24 horas. Talvez você se pergunte: como surgiram os dias, os meses, os anos e os calendários? Os calendários, você já deve ter percebido que todos eles se baseiam na observação do movimento aparente do Sol, do movimento da Lua e da natureza para determinar as unidades de tempo. O dia olhando o Sol, o mês olhando a Lua, o ano olhando as estações. E assim surgiram vários calendários. Aqui ao lado nós temos o nosso calendário do ano de 2020, destacando o mês de novembro, no qual nós estamos. Estamos começando esse mês. Vamos aprender mais um pouquinho no próximo slide. Agora eu vou falar para vocês como surgiu os anos e os meses. Os anos. Os antigos povos agricultores dependiam das estações do ano para o bom aproveitamento das terras e da colheita. Dessa forma, celebram a passagem da primavera, do verão, do inverno, do outono, e essa repetição deu origem ao ano. O ano é necessário para a Terra dar uma volta ao redor do Sol, o que dura mais ou menos 365 dias e 6 horas. No calendário usado na maior parte do mundo, um ano possui 365 dias e 6 horas, mas a cada 4 anos há um ano bissexto, que corresponde a 366 dias, o chamado ano bissexto. Ele ocorre quando somamos essas 6 horas a cada 4 anos, formando 24 horas, ou seja, um dia. O mês de fevereiro passa a ter 29 dias. E que interessante, o ano de 2020 que estamos vivenciando, ele é um ano bissexto, ele tem 29 dias. Aí surge uma pergunta: e se você tivesse nascido no dia 29 de fevereiro, será que você ia fazer aniversário ou faria aniversário apenas de 4 em 4 anos? Então depois vocês me digam aí, o que vocês acham? Será que se você tivesse nascido em 2020, só daqui em 2024? E uma coisa que é interessante vocês observarem é que é sempre par. Todo ano que é bissexto, sempre acontece no ano par. Os meses. Os meses surgiram da observação das fases da Lua. Lua nova, lua crescente, lua cheia e lua minguante. A dar uma volta ao redor da Terra, a Lua demora mais ou menos um mês e assim completa as 4 fases. O calendário lunar de 12 meses surgiu entre os antigos pastores, os babilônios, os hebreus, os gregos e os romanos. Agora vamos fazer uma atividade sobre medidas de tempo e sobre calendário. Nessa primeira questão, na medidas de tempo, você vai ler aí dizendo assim: Pedro gasta mais ou menos 15 minutos para merendar. E você, quanto tempo gasta aproximadamente para merendar, para vestir o uniforme e dormir? Então, você tem 3 opções em cada questão.
Aí você vai marcar uma, tá bom? Complete a tabela, as tabelas, né? Então, você tá vendo aí, na primeira tabela temos horas e minutos. Na segunda tabela temos minutos e segundos. Então, de acordo com como está colocado aí, 1 hora e 60 minutos, você também vai colocar, já está colocado lá na outra tabela. E você vai organizando uma tabela de acordo com a outra, ok? Na terceira questão, fala sobre uma partida de futebol. E quanto tempo foi gasto? No primeiro tempo, 45 minutos, teve um intervalo de 15 minutos e o segundo tempo de 45 minutos. De acordo com as questões, você vai interpretar, vai ver se é uma continha de adição ou subtração, vai fazer o cálculo e colocar a resposta em palavras. Na quarta questão, você vai colocar as horas que os relógios estão marcando aí. Embaixo, você vai colocar a hora e os minutos. Na quinta questão, você também vai ler os comandos, né, da quinta, da sexta e da sétima questão e observar que continha vai ser feita, fazer o cálculo e responder em palavras. Nessa segunda atividade, que é sobre o calendário, você vai responder a letra A, a letra B, a letra C, a letra E e o complete. Então, interpretem, façam direitinho e na quinta-feira, qualquer dúvida, estarei lá para ajudar vocês. Então, um bom final de semana e até quinta-feira. Diferentes formas de medir o tempo. A humanidade desenvolveu várias formas de registrar a passagem do tempo. Antes, observando a posição do Sol e a posição da Lua. O relógio de sol, a ampulheta, o relógio de areia e a clepsidra, o relógio de água, também eram utilizados. Ao longo da história, surgiram o relógio de bolso, relógio de pêndulo, relógio de pulso e o relógio digital. Mas por que medimos o tempo? Medimos o tempo para determinarmos a duração de momentos, horas, minutos, segundos, dias, semanas, meses e anos. O relógio pode registrar as horas, minutos e segundos. Com o calendário, podemos entender o que é dia, mês e ano. Aqui nós temos os dias da semana, o mês, junho, e o ano 2020. Há diversas outras formas de medirmos o tempo. Qual você mais usa? Bons estudos! Curta, comente e até logo! Um beijo! Tchau, tchau!